A paz do Senhor, professores, professoras, meus irmãos e minhas irmãs, do Seminário Pequenos Teólogos. Meu nome é Matheus Lima e nós estamos aqui mais uma vez com muita alegria para a gente poder ter mais uma aula de aprofundamento de professores sobre o tema da nossa lição dessa semana. E nós estaremos tratando do profeta Daniel. Esse é um livro muito rico e eu espero do fundo do coração que Deus possa abençoar essa aula, que Deus possa te trazer entendimento, algumas coisas que talvez você não tenha percebido, trazer fatos, curiosidades, tudo para poder enriquecer a sua aula, para a gente poder glorificar a Deus, edificar a igreja e levar a mensagem de Deus, que é a coisa mais importante desse mundo, o conhecimento de Deus para as nossas crianças, formando aí pequenos teólogos para a glória de Deus. Amém? Amados, então, dessa feita nós estaremos falando sobre o profeta Daniel, o livro do profeta Daniel, e esse é um livro muito emblemático, muito rico, é um livro que tem muitas nuances e que merece a nossa atenção. Então, o objetivo dessa aula aqui não é preparar uma aula para você, professor, esse é o seu trabalho. O objetivo dessa aula aqui é te dar ferramentas, te dar alguns insights teológicos, te dar aqui um aprofundamento sobre esse livro, para que você, quando vá preparar a sua aula, você possa fazer isso de uma forma com um pouco mais de ferramentas. Amém? Então, o livro do profeta Daniel. A Bíblia é um livro como nenhum outro. É um livro cheio de literatura, né? E o profeta Daniel é um livro que está situado ali como o primeiro dos profetas menores. E quando a gente diz profetas menores, algo que a gente precisa entender é que essa nomenclatura menores, ela não se dá em virtude de grau de importância ou de grau de relevância do profeta, de forma alguma. Quando nós dizemos que está entre os profetas maiores ou profetas menores, isso refere-se ao tamanho do livro escrito. E é por isso que a gente vai ver que entre os profetas maiores estão Isaías, Jeremias, Ezequiel, que são livros que têm aí 40, 50, 60 capítulos. Entre os profetas menores, a gente fala de livros que são menores, mais curtos, né? Profetas que profetizaram a sua profecia escrita, o registro, ele é menor. Isso não quer dizer que eles não tenham importância ou que tenham menos importância que os outros. Isso de forma alguma. Tanto que esse livro na Bíblia hebraica, né, se a gente pode dizer assim, ele não está enquadrado entre os profetas, ele está enquadrado entre uma seção que se chama os escritos, né? A Bíblia hebraica ela é dividida em Torá, que é a lei, escritos e profetas. Então está lá entre os escritos, ali pertinho do livro de Esther. E isso é importante para a gente ver que é um livro muito, muito, muito caro, né? Um livro muito rico e muito importante. Daniel é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Isso porque é um livro que, apesar de conter sim narrativas, né, a gente vai ver que é um livro que tem 2 sessões e na primeira sessão ele vai tratar de narrativas. Que são narrativas? São histórias, né? Nós temos esse gênero textual muito rico, né? Cerca de, se eu não me engano, 40% da palavra de Deus é só narrativas, são só histórias. Deus nos deu histórias. Mas ele é frequentemente lembrado porque a segunda sessão vai tratar de uma parte em que Daniel ele vai profetizar de forma a se tornar uma literatura escatológica, né, apocalíptica. A gente fala de Apocalipse, a gente está acostumado com o Apocalipse de João, que é o livro que fecha o nosso cânon sagrado. Mas João, ele escreve um Apocalipse que é um gênero literário, é um gênero textual. E esse gênero, inclusive, ele era muito comum no período intertestamentário. Foi um tipo de literatura que explodiu naquela época.
Então, Daniel, pelo caráter da sua profecia ser escatológica, é muitas vezes lembrado e conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. É um livro que carrega esse estilo de literatura também aqui dentro. Interessante que em 1947 foram descobertos os manuscritos do Mar Morto. Né? No deserto ali foi descoberto em cavernas a antiga comunidade de Qumran, que a gente fala. Há quem diga, talvez, né, isso não é consenso na academia, mas há quem diga que esses sejam os essênios, né, que são lembrados ali no Novo Testamento, que era uma comunidade, uma seita do judaísmo que se isola ali, era uma seita pietista, onde eles se dedicaram a copiar textos, né, do Antigo Testamento, principalmente dos profetas. E nós temos ali textos de 200, 300 anos antes de Cristo. São os registros mais antigos que nós temos, principalmente do livro de Daniel. Né? Temos rolos e rolos lá do texto de Daniel que comprova como o texto que nós temos em mãos hoje é um texto completamente fiel aos originais, né? E isso é muito importante para nós. Mas um pouco do contexto histórico. Esse livro, ele se dá em um tempo em que a Babilônia ela vai superar a Assíria, né? E o Egito ali, o Egito já vinha de declínio, mas principalmente a Assíria como o império dominante no mundo antigo naquela época. Babilônia ela se levanta, né, supera a Assíria e como havia sido ali previsto, né, por Isaías, profetizado por Jeremias, a Babilônia ela vai conquistar Judá, que quando a gente fala o reino de Judá, a gente se refere ao reino do sul, né, que são ali composto de duas tribos, Judá e Benjamim, conhecido comumente como o reino do sul, ali onde estava Jerusalém, onde está Jerusalém, onde estava o templo, a cidade de Davi. Então, a Síria cai, a gente vê, né, como o profeta Daniel ele perpassa reinos e mais posteriormente a gente vai ver também que o Império Medo-Persa depois ele vai superar a Babilônia como império vigente no mundo. Então, uma coisa que a gente sempre precisa se perguntar quando a gente olha para o texto sagrado é aonde esse livro está encaixado na história de Israel. Onde essa história de Daniel que a gente lê, ela se encaixa na grande história do povo de Deus, né? Na linhagem que Deus havia prometido no Jardim do Éden, que ele traria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então, onde esse texto está inserido? Quando a gente olha para a Bíblia aqui, a gente pega, nossa, ele está lá depois da metade, né? A gente tem a impressão que vai estar lá na frente. E quando a gente para, por exemplo, para olhar onde está o livro de Esther, o livro de Esther, a história de Esther, ela se passa depois dos acontecimentos citados em Daniel. Então, a Bíblia ela não é escrita, os livros não são organizados em formato cronológico. A gente precisa saber disso. Eles são organizados ali de forma temática, de forma a contemplar o gênero literário, né? Então isso também é um ponto de atenção pra gente. Então a gente sabe que o Reino do Norte, as 10 tribos, né? Que é conhecido ali como Israel, que é chamado de Israel, o Reino de Israel, ele já havia caído décadas antes para o Império da Síria. E agora Judá também havia se desviado dos caminhos do Senhor, havia praticado aquilo que desagradava o Senhor. Então o juízo de Deus vem sobre Judá. O reino é conquistado pela Babilônia, o templo é destruído e é saqueado, os tesouros do templo são todos levados para a Babilônia. E não só isso, o povo também é levado cativo para a Babilônia. O povo de Judá é levado mais uma vez cativo para uma terra estranha. Mais uma vez não, né? O povo é levado pela primeira vez cativo a uma terra estranha. E ali eles vão ficar por cerca de 70 anos, que é o período da desolação
de Israel, é o período do exílio babilônico, que a gente fala 70 anos. É o que havia sido profetizado, inclusive, por Jeremias. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso também lá na frente. E uma coisa que precisa ficar muito clara aqui é que o livro, né, ele vai contar pra gente a história de, principalmente, Daniel, mas ele começa contando como 4 jovens palacianos, jovens que compunham ali a nobreza em Israel, que habitavam ali na corte, né, do rei. Eles são levados cativos para servirem na corte babilônica. E eles são selecionados a dedos, né? Eles são Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que quando eles chegassem ali na corte babilônica, eles vão o tempo inteiro ser bombardeados e ser assediados, a sofrerem um processo de aculturação. Os nomes deles, esse sufixo el que a gente vê, muitas vezes usado como prefixo também, é a palavra, né, de origem cananeia, mas que foi incorporada pelo povo judeu e representa Deus, né? Então, quando a gente vê Daniel, o Misael, né, esse El são nomes deles que fazem referência ao Deus de Israel. E a gente sabe como o nome ele é extremamente importante na cultura do Antigo Oriente. E quando eles chegam ali, eles recebem novos nomes, fazendo referências a deuses babilônicos. Então veja como a guerra ali é uma guerra do coração, eles querem ganhá-los pela cultura, né? É essa a intenção de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Eles recebem ali o nome de Daniel de Beltesazar e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, que são nomes que fazem referências a deuses babilônicos. E uma coisa que a gente vê ali, a gente vai ver que eles vão ser o tempo inteiro assediados e como eles vão prevalecer, como Deus vai os dar graça, como Deus vai os dar sensibilidade, né, para resistirem e coragem e ousadia também para se imporem quando precisar, para não se dobrarem aos deuses babilônicos. E todo mundo conhece a história, né? Vocês já conhecem muito melhor do que a gente a questão ali da dieta deles, né? Que eles se recusam a comer dos manjares de Nabucodonosor, dos manjares do rei. Depois, ali mais pra frente, a gente vai ver, né, o episódio da fornalha ardente, né, dos 3 amigos de Daniel que são lançados em uma fornalha, mas eles não se queimam, não há neles nem cheiro de fumaça, e ali dentro da fornalha é visto também a figura de um 4º homem que andava junto com eles, semelhante a um filho dos deuses, né? Então a gente vai ver também a história de Daniel na cova dos leões. Essas histórias vocês já conhecem, vocês já estão cansados, né, já de ensinar como professores, mas o que fica aqui, que é importante que a gente perceber, é como Deus, ele sempre tem o seu remanescente fiel. E algo que precisa ficar claro é que quando esses jovens são levados cativos, eles não são levados cativos como pobres coitadinhos. A postura deles não é a postura de quem foi derrotado. A postura deles não é uma postura de quem está cabisbaixo, não. Esses jovens vão com a postura de que estão em missão. Eles o tempo inteiro se portam como quem tem uma missão a cumprir. E quem não vai pestanejar, quem vai levar a cabo essa missão. Isso é muito lindo, porque quando você for aplicar isso para o seu aluno, nós também, de certa forma, estamos exilados em uma terra estranha. Se nós somos cidadãos do céu, se nós ansiamos por uma pátria celestial, né, por uma outra terra, vivemos como peregrinos errantes nessa terra, como vai dizer o autor aos Hebreus, nós também devemos nos portar em um mundo que tenta o tempo inteiro nos assediar com cosmovisões que vão contra a palavra de Deus, que tenta nos assediar com uma cultura que odeia a palavra de Deus, com uma cultura de culto ao eu, ao homem, ao corpo. Nós também devemos nos portar como quem está em terra estrangeira em missão, como representantes da cidade de Deus no meio das cidades dos homens. Isso é maravilhoso. A mensagem central do livro de Daniel é, sobretudo, consolar os judeus que estavam cativos na Babilônia. Salmo 137, a gente vai ver
as lamentações ali, o povo falando que quando eles se sentavam ali às margens dos rios da Babilônia, eles estavam numa terra que não era a terra deles, aqueles rios eram estranhos para eles, aquela cidade era estranha para eles, a arquitetura era tudo muito estranho, e eles se sentavam ali às margens dos rios da Babilônia, penduravam as suas harpas e choravam de saudade de Sião. Então nós vemos um povo saudoso, com saudade de casa, um povo triste, um povo que estava assim mal, que estava triste. E o livro de Daniel, ele vem como uma mensagem de Deus para animar esse povo, para consolar esses cativos na Babilônia, para que eles pudessem confiar que Deus é Senhor da história. O domínio dele está acima da autoridade dos reinos da terra. É isso que o livro de Daniel vem mostrar. Para aqueles leitores originais desse texto, a gente sempre tem que se perguntar o que o autor quis dizer para o leitor original. E depois a gente se pergunta o que isso quer dizer para nós hoje, né? Então, ainda nós hoje, quando a gente olha, né, a semelhança desse povo, a gente olha para as circunstâncias que nos rodeiam e a gente vê que parece que as coisas não têm sentido, parece que o mundo é um trem descarrilhado que vem arrebentando tudo. Não, o curso do mundo, ainda que a gente não entenda, ainda está nos trilhos da soberania divina. Deus não perdeu o controle da terra, Deus não perdeu o controle da humanidade. Ele ainda é o Senhor da história. Amém? E é interessante a gente ver, né, como Jeremias ali, ele vai orientar o povo que estava indo, ele vai falar assim, vocês estão indo cativos para a Babilônia, se casem, dê os seus filhos e as suas filhas em casamento com esse povo, plantem pomares, trabalhem, construam casas, orem pelo bem da cidade, porque já havia sido dito que esse juízo de Deus ele não era para sempre. Esse exílio, ele vinha com uma vara corretiva de Deus, mas a correção de Deus, ela não é eterna para o seu povo. Então, Daniel também vem trazendo à memória essa profecia de Jeremias, entendendo ali pelos livros, né, ele vai dizer lá no capítulo 9, que essa assolação de Jerusalém não seria para sempre. Então, vem como um bálsamo na ferida de corações que estavam saudosos, né, da sua terra natal. Quando a gente se aproxima desse livro, a gente tem que se aproximar com muita humildade, porque é um livro muito carregado de simbolismos. É um livro muito carregado de uma literatura emblemática, assim, não é um livro muito fácil de a gente ler. Então, é interessante até que esse livro no original, ele foi escrito em duas línguas diferentes. A primeira parte é escrita em hebraico, a segunda parte ali no capítulo 2, ali para frente, ali, vai ter uma parte escrita em aramaico, que apesar de ter os mesmos caracteres, a formação das palavras é totalmente diferente. E depois ele volta a ser escrito em hebraico. Isso quer dizer que o povo pode sim absorver elementos da cultura sem perder a essência daquilo que é inegociável. Então existem coisas que são inegociáveis na nossa fé. E outras coisas também, de forma inconsciente ou consciente também, o povo sofre também esse processo de aculturação. Por exemplo, quando o povo volta do exílio, é necessário que o profeta, que o sacerdote, ele leia a palavra e a interprete e a aplique ao povo que já tinha até perdido o hebraico, estava falando aramaico já. Então tem realmente essas questões aí que são interessantes da gente observar. Então o livro, como eu havia dito, ele é dividido em duas grandes partes, em dois grandes blocos. O primeiro bloco é o bloco das narrativas, que vai do capítulo 1 até o capítulo 6. E o segundo bloco é o bloco das visões, que vai do capítulo 7 até o capítulo 12. Um breve esboço de como o livro se desenrola. A gente vê que no capítulo 1,
versos 1 até o 17, vai falar da defesa de Daniel e de seus amigos, vai falar sobre eles, sobre a conduta ilibada deles, como eles se destacavam acima de todos os outros. No capítulo 2 vai falar sobre o primeiro sonho de Nabucodonosor. O capítulo 3 vai ser o episódio da fornalha, né, o livramento da fornalha. No capítulo 4 nós vamos ver o episódio do segundo sonho do rei Nabucodonosor. Capítulo 5, versos 1 até o 31, a gente vê o julgamento de Belsazar, né, daquele episódio do dedo que escreve na parede, onde ele dá aquela festa, traz dos tesouros do templo do Senhor. E no capítulo 6 nós vemos o episódio do livramento da cova dos leões. Do capítulo 1 até o capítulo 6 nós vemos um Daniel que chega jovem e que termina já idoso, né? Um Daniel que perpassou ali por impérios, né? O babilônio, o medo-persa, né? E já no final ali já o Império Persa engloba até o Império dos Medos. Na segunda parte, né, a segunda grande bloco, que é o bloco que vai tratar das visões, a gente vai ver que a transição da literatura do gênero narrativo para o gênero apocalíptico. Então no capítulo 4 a gente vai ter aquela visão dos 4 animais. No capítulo 8, a visão do carneiro e do bode. No capítulo 9, a gente vai ter aquela visão das 70 semanas, né? Vários aí na história já tentaram fazer o cálculo das 70 semanas. Inclusive aqui, algo que me ocorreu aqui, uma lembrança, um fato curioso. Dizem que Isaac Newton, né, um dos pais aí da física, ele era um cristão devoto e um estudioso. Há quem diga que ele escreveu mais sobre teologia do que sobre física. Um homem completamente genial, um homem que quando ele esbarrou nos limites da matemática, ele teve que criar uma nova matemática para poder continuar os seus estudos na física. Então, simplesmente um homem genial. E existem registros de que ele fez o cálculo das 70 semanas de Daniel. Aí você pesquisa aí, não quero muito entrar nesse assunto, porque aí já é um assunto bem mais denso, né? Mas então, lá do capítulo 10 até o capítulo 12 de Daniel, é lógico que tem outras subdivisões dentro desse bloco, mas basicamente vai falar sobre a visão do futuro do povo de Deus. Mas alguns conceitos importantes para serem trabalhados com as nossas crianças, e aí cabe a vocês, professores, também entenderem o que é interessante trazer para a sua turma, mas o conceito da soberania de Deus, né? Deus, ele é Senhor de todas as nações. Como foi dito aqui, nada foge do seu controle. Como foi dito aqui, os reinos desse mundo, os poderosos, eles têm pés de barro. Eles têm pés de barro. E a soberania de Deus é como a pedra que rola e destrói os pés de barro e faz com que a soberania dos homens seja completamente destruída. Deus é Senhor, Ele é soberano. Uma figura muito interessante para ilustrar essa soberania de Deus, que por vezes, não poucas, a gente não consegue entender, é a figura do tapeceiro, né? Muitas vezes quando a gente vê aquele tapete lindo, o tapeceiro ele está tecendo ali um tapete que tem uma arte muito bela, mas se você olha do lado de trás, você não entende nada, você vê um emaranhado de cores, e muitas vezes nossa vida é assim, a gente simplesmente não entende, parece que as coisas estão acontecendo de forma aleatória, e a gente precisa confiar que o tapeceiro é aquele quem sabe o que está fazendo. O tapeceiro é o único que sabe a obra de arte que ele está tecendo com todas aquelas cores, né, alegres e tristes da nossa vida. Assim é a soberania de Deus. Por vezes a gente não entende, mas a gente precisa confiar que no final de tudo, todas as cores da nossa vida, elas vão glorificar o supremo artesão, né, o supremo tapeceiro, que é Cristo Jesus, Senhor das nossas vidas. Outro ponto importante também é a fidelidade no exílio, como eles foram presença fiel no meio de uma cultura totalmente contrária aos princípios de Deus.
Quando a gente está formando o caráter de jovens, de crianças, de pré-adolescentes, isso é algo que a gente precisa martelar, encucar na cabeça deles. Eles vão ser bombardeados por visões de mundo que não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus. Eles vão ser o tempo inteiro bombardeados por textos culturais, elementos culturais, filmes, séries, músicas, um monte de coisa que não tem o menor compromisso com a palavra de Deus. Eu acho que a grande questão aqui que cabe a nós como professores é formar seres pensantes que tenham discernimento crítico. O pode e não pode, eu creio que já não serve mais para essa geração. Nós precisamos ensiná-los a discernir, ter uma cosmovisão, uma lente bíblica para olhar o mundo, para entender todas as coisas e falar assim, isso daqui vai contra a palavra de Deus, isso daqui eu rejeito. Isso daqui está condizente com a palavra de Deus, isso aqui eu abraço. Para que eles possam ser seres críticos, pensantes, que possam discernir biblicamente todas as coisas, reter o que é bom e rejeitar aquilo que não é. Outra coisa muito interessante é a esperança escatológica. Essa esperança escatológica ela é muito importante para nós. Foi importante para o judeu da era do exílio e também é importante para nós hoje, porque nós também temos uma esperança escatológica. Billy Graham, ele vai dizer, olha, não se preocupem, eu li o final da Bíblia, vai dar tudo certo. Então nós também devemos ter essa esperança, nós devemos ter a eternidade gravada nos nossos olhos, porque o nosso Redentor vive, e se ele vive, isso muda tudo. Se ele vive, isso muda a forma como eu me relaciono com o mundo, isso muda a forma como eu me relaciono comigo mesmo, com a minha ansiedade. O meu Redentor vive, ele não só vive, ele voltará. Essa esperança escatológica é o que nos traz paz em momentos de angústia. É o que faz a gente permanecer e perseverar quando todas as circunstâncias forem contrárias a nós, como era com o povo de Israel lá no exílio babilônico. Mas eles tinham uma firme esperança escatológica de que Deus não os desampararia, Deus não se esqueceria deles, Deus voltaria para resgatá-los e para poder refazer aquela nação, né? Então isso também é algo muito importante. Outro conceito importante para ser trabalhado também é o conceito de juízo e restauração. Ensinar para as nossas crianças que pecados trazem consequências e que o arrependimento ele é algo que é imprescindível na vida do cristão. A gente peca, o processo de santificação que a gente vive aqui nessa terra como cristão, ele é imperfeito, porque nós ainda somos imperfeitos. O pecado já não nos domina, mas por vezes a gente ainda peca, a gente ainda tropeça, a gente ainda cai. E o pecado na vida do crente ele tem que ser isso mesmo, tem que ser um tropeço. Logo que eu percebo que eu caio em mim, que eu falo, meu Deus, pequei. Eu preciso me arrepender imediatamente. O pecado tem que doer. A gente tem que pedir que Deus nos ensine a amar o que Ele ama, mas também nos ensine a odiar o que Ele odeia. Então o pecado tem que doer no crente. Então a gente tem que entender, a gente precisa fazer com que as nossas crianças entendam que mesmo que o pecado ele doa e a gente se arrependa verdadeiramente, ainda assim a gente não está fora do alcance das consequências do pecado. O povo pecou, o povo vai se arrepender. A gente vê que o povo se arrepende, porque esse pecado que levou eles para o exílio, o pecado da idolatria contra outros deuses, nunca mais o povo de Deus vai cometer esse pecado. A gente vai ver, pelo menos na história da narrativa bíblica, que o povo vai voltar com outros pecados. Eles vão pecar pelo excesso, pelo farisaísmo, por achar que eles se justificam pelas suas boas obras. Mas se prostrar contra outros deuses, nunca mais o povo vai cometer esse pecado em sua história, né? De forma generalizada, pelo menos. Então, houve ali uma restauração, um arrependimento verdadeiro, mas ainda assim o povo precisou pagar, enfrentar de cabeça erguida as consequências do seu pecado. O pecado traz consequências, ainda que a gente se arrependa dele. Outra coisa muito importante também
é a questão da identidade e missão em um contexto adverso. Eles estavam num contexto que eles eram minoria. Eles eram poucos dentro de uma grande nação onde todo mundo fazia aquilo ali. Eles se levantaram e permaneceram fiéis, disseram: todo mundo pode fazer, eu, porém, não vou fazer. Não conte comigo para fazer isso daí, isso aí é algo errado. A gente precisa ensinar as nossas crianças a terem personalidade, coragem e ousadia para permanecer fiel enquanto todos os amigos, todos os amiguinhos, todos os coleguinhas estão fazendo algo errado. A gente ter coragem, ousadia e personalidade para falar: esse é o meu limite, isso aqui eu não faço. Aqui eu já vou estar pecando se eu fazer. Então, nossa missão como professores, criar, tentar forjar, guiados pelo Espírito Santo, mas tentar forjar esse caráter inabalável nas nossas crianças. E outra coisa também é a questão importante para ser tratada, que é muito trabalhada aqui nesse livro, é a questão da perseverança e do testemunho. Resistir ao orgulho humano, à idolatria, à injustiça, resistir a tudo isso e confiar em Deus, Perseverar e dar bom testemunho. Essa é a nossa missão aqui na Terra, é isso que Jesus nos chamou para fazer, Lembramos-nos das palavras de Jesus: vocês serão as minhas testemunhas. O que é ser testemunha? É testemunhar, é falar daquilo que eu vi e vivi. Então ser testemunha é isso, dar testemunho é falar daquilo que Deus fez na sua vida, é falar daquilo que você vivenciou com Jesus Cristo, isso é dar testemunha. E o próprio Cristo vai dizer: aquele que perseverar, perseverem até o final. E a perseverança também é algo que é muito próprio do cristão. Nós somos o povo que persevera. Acima de tudo, nós somos o povo que perseverou no exílio, perseverou contra o Coliseu, perseverou contra a Inquisição. Nós seguimos perseverando contra tudo e contra todos, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Fatos curiosos, tem alguns fatos muito carregados teológicos nesse livro. Quando a gente vai para o capítulo 9 mesmo, o capítulo que eu estou aberto aqui, a gente vê que Daniel, ele era um homem estudioso, ele era um homem dos livros, O capítulo começa falando assim: eu entendi pelos livros. Ele entendeu pelos livros, que estava chegando o fim do exílio, e ele vai fazer uma oração, que é uma oração emblemática, é uma oração muito interessante, porque ela é basicamente a mesma oração que o rei Salomão faz ali diante do povo, lá em 1 Reis 8, quando ele vai consagrar o templo ao Senhor. E ele vai fazer uma oração ali que ela vai ser replicada depois por Daniel, mais na frente ela vai ser replicada de novo. É uma oração onde ele vai dizer: Senhor, quando esse povo pecar, quando esse povo se esquecer dos seus caminhos, e o Senhor, com o seu juízo, vier sobre eles e mandar uma outra nação aqui, e levar esse povo cativo, e eles lá na terra do cativeiro deles caírem em si, se arrependerem e clamarem ao Senhor, Senhor. Deus, atenta à oração desse povo. Então perceba, Salomão na sua sabedoria já estava prevendo ali a infidelidade do povo, porque Salomão era um homem que conhecia muito o coração humano, Seu pai, Davi, era um homem segundo o coração de Deus, e nós vemos que Davi provavelmente fez um bom trabalho como pai nesse sentido, porque Salomão é o homem que mais fala de coração na Bíblia. Então ele conhecia o coração humano, ele conhecia o coração do povo que ele reinava, que ele liderava, e ele sabia que viria um momento em que aquele povo seria levado cativo por causa da sua infidelidade ao pacto com Deus. Mas ainda assim, ainda diante da infidelidade do povo, ainda diante da nossa infidelidade, Salomão conhecia um Deus que era fiel, que permanecia fiel, mas que não só era fiel e justo, como também era gracioso e misericordioso, um Deus que é por atributo amor. Salomão apela para esses atributos de Deus. Senhor, escuta e tem misericórdia desse povo, lembra-te das tuas promessas. Então, Daniel vai replicar essa oração aqui, isso é algo muito interessante. Outra coisa muito interessante que eu fiz questão de frisar aqui para vocês, professores, é a questão de... Você já se perguntou o porquê de 70 anos de exílio? Por que não foi 69?
Por que não foi 71? Foram 70 anos de exílio. Tem um porquê para isso. Bom, antes da gente falar o porquê, a gente precisa entender que lá na lei em Levítico, capítulo 25, os versos 2 a 4, vai falar sobre a lei do ano sabático, o sábado sagrado do Senhor. É a lei de descanso da terra, ou seja, desde que o povo entrasse na terra, assim que eles entrassem, Deus falou, durante 6 anos vocês vão semear a terra, vocês vão arar, vocês vão cultivar a terra. Mas no 7º ano vai ser o ano de descanso da terra. É sábado solene, é um ano sabático para a terra, onde o povo não deveria cultivar, nem arar, nem ceifar. O povo deveria apenas colher aquilo que a terra naturalmente desce, né? E essa era a lei que foi instituída por Deus através de Moisés na sua lei, para assim que o povo entrasse na terra prometida, ela deveria entrar em vigor essa lei. Certo? Daniel capítulo 9, guarda essa informação. Verso 2: No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que haviam de durar as assolações de Jerusalém eram de 70 anos. E ele vai entender, ele fala aqui o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias. Então ele vai entender, estudando ali o profeta Jeremias, que o número de anos das assolações de Jerusalém, do exílio, seria de 70. Por quê? Lembra daquela informação do sábado sagrado solene da terra, o ano de descanso da terra, o ano sabático? Quando a gente vai lá para 2 Crônicas, capítulo 36, verso 21, já acabando o livro de 2 Crônicas ali, que é um livro que foi escrito depois do exílio, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Aí agora eu vou te pedir para fazer uma conta. Sabe quantos anos durou desde que o povo entrou na terra até quando a Babilônia se levantou contra Judá? 490 anos. Se a gente fizer uma conta rápida aí, fizer 490 dividido por 7, a gente vai ter o número de anos que a terra deveria ter descansado, mas que o povo judeu nunca guardou, nunca observou essa lei. Sabe que número a gente tem? 70 anos. Ou seja, o período do exílio do povo na Babilônia, Deus estava cobrando os 70 anos de descanso da terra que o povo não guardou. Deus agora estava cobrando, estava reivindicando essa lei que ele tinha dado ao povo, que o povo não tinha cumprido. Interessante, né? Talvez seja algo interessante para você levar para os seus alunos mais maiorzinhos, né? Amados, então, o livro do profeta Daniel é cheio de passagens e histórias emocionantes que trazem lições preciosas que você pode estar trabalhando com as suas crianças. Tem várias atividades lúdicas também que vocês podem estar fazendo. Vocês podem estar fazendo teatrinho, né? Eu acho interessante fazer também ali na cartolina mesmo, um mapa dos reinos, né? Para mostrar o reino de Judá, Israel, a Síria, né? Depois a Babilônia, como a geopolítica do mundo foi mudando, né? A partir desses eventos que aconteceram, né? O teatrinho da fornalha, o teatrinho de Daniel na Cova dos Leões. Com pouco custo, né, e muita criatividade, a gente consegue trazer uma atividade lúdica para envolver as crianças. Eu tenho certeza que Deus já deu essa capacidade, essa habilidade para vocês como professores. Algo que a gente precisa fazer, né, como essa aula que eu estou dando para professores, então a gente pode aprofundar mais, a gente pode usar termos mais técnicos, mais teológicos, mas você, quando estiver replicando para os seus alunos, você precisa falar na linguagem deles. Você precisa fazer usar uma aula mais ilustrativa, mais acessível, né? Mais lúdica, dependendo aí da faixa etária. Os alunos já dos pré-adolescentes, esses aí eu acho que a gente já tem que
dar um caldo mais grosso para eles mesmos, porque esses alunos eles já aprendem geografia, eles aprendem química, eles aprendem várias coisas. A gente acha que eles não podem aprender teologia. Podem sim, eles aprendem, eles vão aprender a amar, a gostar da palavra de Deus e a temer o Senhor todos os dias. Uma coisa que também é interessante é que o foco, ele não pode ser esse caráter, esse enigma profético, aqui escatológico, que é muito complexo. Amados, de 2000 anos de história da igreja, esses temas até hoje eles não foram fechados, ainda é tema de discussão, gente muito preparada, que ainda está discutindo todas essas coisas. Não somos nós que vamos resolver esse debate. Então acredito que a gente deva focar mesmo nas aplicações mais práticas, né? Como já foram citadas aqui, várias delas, você está trabalhando com os seus alunos. No mais, nós ficamos por aqui. Eu espero que o preparo dessa aula possa te enriquecer como cristão, possa trazer resposta de Deus para a sua vida, como tem trazido para a minha também. Espero que Deus abençoe, dê graça, sabedoria, estratégias para cada um dos nossos professores e professoras. Quero dizer que eu louvo a Deus pela vida de vocês, pois essa tarefa ela é muito nobre. Nós estamos treinando a próxima geração de cristãos. A próxima geração que vai um dia estar na ponta da igreja. Hoje não, eles já são igreja, mas hoje eles não estão na ponta, não estão segurando a corda. Um dia nós vamos passar o bastão para eles. Então cabe a nós formar cristãos convictos, que não se abalam, que temem ao Senhor todos os dias e que são presença fiel em um mundo que jaz do maligno. Eles permanecem fiéis e perseverantes. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.